pessoal, seja muito bem-vindo à nossa terceira aula. A nossa agenda de hoje, nós falaremos sobre o período histórico. Falaremos também sobre o surgimento da Bíblia Septuaginta, certo? E estaremos também comentando sobre o surgimento dos fariseus, quem é esse povo, como eles surgiram e toda essa questão. As nossas aulas têm apenas 20 minutos. Eu gostaria, se você ainda não viu as outras aulas, como eu falei para você, a primeira aula tem 15 minutos apenas e depois 20 minutos, essa aula tem 20 minutos. Com certeza vai edificar muito a sua fé, você vai aprender uma visão panorâmica do que aconteceu no período intertestamentário para você aprender e também entender melhor. Se você já tem costume, já é um estudante da Bíblia há muito tempo, você vai relembrar, e se você ainda não sabe, não tem problema, você vai aprender. Assim como eu estou aprendendo muito ao estudar esse curso, compartilhar com vocês. Vamos à nossa agenda de hoje, como já falei, nossas aulas tem apenas 20 minutos. Se você ainda não se inscreveu, corre, se inscreve agora, né? E ative o sininho de notificação, vai nos ajudar bastante para que o Evangelho do Senhor seja divulgado. Compartilhe com as pessoas que você conhece, tá bom? Beijo no seu coração. A gente faz falando e as nossas aulas começam agora. Bom, nós estudamos sobre o que aconteceu antes do período histórico, né? Todo esse período intertestamentário aí, vimos todas as religiões e pessoas, historiadores e comentaristas escrevendo sobre as leis, porém não houve nenhum profeta, certo, que escrevesse, ou seja, não houve livros inspirados, como nós já vimos, certo? Então, é bom você voltar na aula anterior, caso você esteja um pouquinho perdido, mas essa aula é independente, você vai aprender algo distinto das aulas anteriores, então fica a dica aí, vamos lá, vamos seguir adiante. Bom, gente, esse período histórico, vamos estudar sobre a Pérsia, né? A Pérsia que começou 530 anos, 536 anos até 336 anos antes de Cristo, né? Então foi meio século. Também teve o período histórico, o período grego. E nessa época do período grego, foi 336 anos até 167 a.C., apenas 167 anos antes de Cristo, e surgiu aí o regime grego, certo? Que estava governando, seja, imperando ali Alexandre o Grande. Também, depois da morte de Alexandre o Grande, governavam junto com Alexandre 4 generais. Essa época que o Alexandre deixou seu legado, os 4 generais tomaram o poder, certo? Os gregos dominaram parte do mundo na época, né? Nós conhecemos isso pelos livros de histórias no mundo inteiro, e aquela pequena área chamada de Palestina, que você normalmente encontra, vou mostrar aqui para vocês, nas últimas páginas da Bíblia, normalmente você encontra, né? Aí tem uma linha, aí um grupo de informações falando sobre o mar Mediterrâneo, também falando sobre a parte... E também tem a questão desse grupo que diz assim, a Palestina. Então, os gregos dominavam a Palestina, certo? E a Palestina é dividida entre o sul e o norte, tá? Então, a Grécia controlava a parte do Egito, certo? Então, o Egito e também, que era parte da Palestina e várias, então, estava metade sendo controlada aí pela Grécia, certo? Então, é uma área de bastante conflito, né? Uma área que as pessoas eram antagonistas no Egito, eles tinham seus próprios deuses. O Egito estava em guerra com a Síria porque não queria ser controlado pelos sírios, e depois entrou em guerra com os próprios gregos, porque não queriam ser controlados por ele, e assim, gente, continuava, consequentemente, as guerras de região por região, uma preparação de pessoas que estavam no sul, querendo se mudar para o norte, querendo fugir de uma guerra, e chegando nesse lugar havia outra guerra, as pessoas queriam se livrar do domínio grego, certo? Então, esse período de 198 a 167 a.C., a Síria estava no controle da Palestina, como eu falei. Aquele pedaço de terra era um pedaço de terra que as pessoas brigavam por ele porque era muito próspero, certo? Muito importante que vocês entendam algo, que o rei da Síria naquele tempo era um homem chamado Antíoco Epifânio,
certo? Antíoco Epifânio, ou Antíoco Epifânio, como as pessoas podem dizer por aí. E ele estava decidido, certo, a desmoralizar o povo judeu. Ele oprimiu os judeus, ele tentou fechar o templo em Jerusalém, ele proibiu a circuncisão, certo? Então esse era um dos generais que estava sobre o poder da Síria, ele estava governando essa parte do Egito. Então, e esse homem sacrificou no altar de Deus, ele sacrificou um porco no templo. E você sabe que para os judeus o animal é um animal imundo. Então podemos ver aqui que o rei, né, Antíoco Epifânio, queria desestabilizar os judeus psicologicamente para que eles começassem a guerrear e entrar, vamos dizer, em choque, certo? E alguns deles até deixaram de seguir as tradições judaicas, entendeu? O segmento religioso, ele queria, o rei Antíoco Epifânio, ele queria desmoralizar, destronar, ou seja, ele queria realmente destruir o segmento, o judaísmo, certo? Essa também foi uma época em que os judeus foram muito influenciados pela cultura grega, certo? Ao ponto deles não falarem mais o hebreu. A cultura, a linguagem, o idioma que eles utilizavam era o grego. Então foi, no caso da outra parte que era governada pelos gregos, não era parte da Síria, mas a outra parte que era governada pelos gregos, então ficava naquela, a influência, né? Vamos dizer, para que você entenda melhor, tá aqui o Egito, a Síria governava o Egito e a Grécia governava todo mundo, certo? Então quer dizer, estava todo mundo debaixo do governo grego, porém tinha outros que estavam governando, ou seja, os sírios governavam o Egito. Então estava aquela briga, aquela confusão. E é bom, importante mencionar aqui, muitíssimo importante, como foi dito no começo, que pelo fato dos gregos terem essa influência e certamente, como disse o Alexandre o Grande, dominaram a linguagem grega, dominaram o mundo, né? De acordo com a visão deles. Então, o que acontece? Surgiram 70 estudantes, ou seja, 70 estudiosos, pessoas responsáveis que se decidiram juntar, certo? Para a tradução do caso da Bíblia, né, dos livros sagrados, a tradução das escrituras sagradas para o grego. Então, a palavra Septuaginta veio daí. 70 estudiosos se reuniram para traduzir à risca, certo? As escrituras sagradas para o idioma grego. Então, essa versão dos escritos sagrados em grego se chama Septuaginta, certo? E algumas quando você lê os livros históricos, você vê a letra L e 2X, que significa 70, que é a versão grega do Antigo Testamento, certo? Então, é importante citar, como já falamos, que os gregos dominavam a época e não era somente um controle militar, gente. Com esse domínio grego era também absorvido as ideias gregas, a filosofia grega, o idioma grego, a literatura grega, a religião grega, tudo isso foi infundido do Império Grego para influenciar, e acredite, influenciaram muito a cultura judaica, certo? E influenciaram e afetaram negativamente muitos judeus que deixaram de praticar os costumes judeus, certo? Eles estavam debaixo desse governo. Por essa razão, devemos aprender, né, sobre esses detalhes históricos para não repetir conosco o que aconteceu no passado, certo? Ao ponto de sermos influenciados por coisas que acontecem ao nosso redor, né? Coisas que pareciam ser boas e que no fim a própria Bíblia diz, né? Há caminhos bons que parecem, caminhos que parecem ser bons, mas não levam à perdição e à morte, né? A vida do povo na Palestina era baseada nas escrituras sagradas, como nós vemos. Tudo deles que eles faziam no Antigo Testamento, muitos deles eram totalmente focados, eles viviam a palavra, eles seguiam a lei,
né, de acordo com o que Deus mandou ali no monte através da lei de Moisés, certo? Mas nós sabemos também que o povo, o povo judeu, eles de vez em quando eles se envolviam com a questão pagã, né? Eles foram muito influenciados. Nós sabemos que lá no deserto foi criado um bezerro de ouro, que eles sempre se deixavam influenciar. Então, da mesma forma que o povo criou, né, aquele bezerro de ouro, eles começaram a desviar o olhar e começaram a seguir, no caso, a questão da cultura grega e principalmente os cultos a outros deuses, certo? Então, o que aconteceu durante esse tempo foi que a vida na Palestina começou como eu posso dizer assim, no português bem claro para você, a religião, os costumes judaicos começou a minguar, certo? E as escrituras que foram escritas no hebreu, que foram traduzidas agora pelos estudiosos, as pessoas já tinham poder, né? Já tinham ela em poder, começaram a ensinar aos seus filhos. E um grupo de pessoas, certo? Um grupo de pessoas começaram a se juntar para vamos dizer, para preservar a cultura judaica, os costumes e principalmente o cumprimento da lei, certo? Então, foi traduzida a Bíblia, como nós já sabemos, né? A Bíblia no Antigo Testamento, 70 scholars, estudiosos gregos, assumiram a responsabilidade de traduzir fielmente. Estamos caminhando, lembre-se disso, estamos caminhando, estamos mais perto da chegada de Jesus, o Messias, certo? Então, durante esse período, agora que eu vou falar, que é o período macabeu, certo? Esse período macabeu é o período de revolução de 167 a 63 anos antes de Jesus nascer. 63 anos apenas antes de Jesus nascer. 167 e 63 anos antes de Jesus nascer. Então, aconteceu um chamado Revolução Síria, certo? A Revolução Síria. Observem bem, gente, observem bem. O povo começou a se revoltar contra o governo, certo? O governo sírio. O povo que estava no Egito começou a se revoltar contra o governo sírio. O povo que estava debaixo da linha da Palestina começou a se revoltar contra o povo da Grécia, o governo grego. Por quê? Porque eles queriam voltar a falar no seu idioma de origem, certo? Eles queriam voltar a manter as suas tradições e costumes. Então, quem foi que começou essa revolução? Vou dizer para vocês agora. Essa revolução começou do meio popular, não foram dos militares, não foi de gente famosa, não. Eles queriam, certo? De baixo para cima começou essa revolução, eles queriam sair do governo grego e do governo sírio, e isso começou através de uma família de macabeus, certo? Essa influência permitiu aos judeus desfrutar de um período breve de independência, que foi de 167 a 135 anos antes de Cristo. Então, a revolução foi um sucesso. Eles conseguiram tirar o poder dos sírios, como também o rei da Síria e as suas influências nesse período. Foi nesse período, gente, foi nesse período que surgiu uma nova, vamos dizer, uma nova força entre os judeus, certo? Os fariseus eram apenas escribas, assim como eu tive a curiosidade de perguntar a mim mesma, mas quem é esse povo, esse fariseu? Por que as pessoas eram tão assim, sabe? Por que eles eram tão zelosos da lei por causa disso? Porque eles foram, juntamente com os macabeus, eles foram os que preservaram, os que lutaram, os que começaram a revolução de dentro de casa para fora. E os fariseus surgiram durante esse período histórico dos macabeus, certo? Os fariseus foram os escribas que lideraram a revolta e foram considerados protetores dos judeus
e protetores da lei judaica. Os fariseus lutavam a favor das escrituras, eram contra toda força oposta. Gente, é bom lembrar aqui, que eu até me esqueci de citar, porque nas minhas notas aqui, eu peço ao Espírito Santo sempre que me lembre, que durante esse período de Epifânio, né, que nós citamos antes, que ele era o rei que governava essa parte da Síria, o homem era tão mau que, além dele bloquear e dele impedir, que ele colocou o porco no altar, ele proibiu a circuncisão, coisa que para os judeus era sagrado. E outras coisas, eles proibiram os cultos, proibiram todo o que era a questão judaica, os costumes dos judeus, o cumprimento da lei era proibido na época. Então, com essa revolução, que foi realmente através da família de Macabeus, eles cresceram, o judaísmo voltou a florescer, os fariseus lutavam, né, que eles eram apenas escribas, mas agora eles começaram a lutar. Uma das coisas que eu quero que vocês entendam também, eles foram naquele tempo os que decidiram voltar os costumes, chamado da lei de Moisés, certo? Esses são os fariseus, viu? No começo eles eram considerados heróis, viu, gente? Mas o que eles queriam, na realidade, não eram ser heróis. Eles queriam que os costumes citados no Antigo Testamento, nas Escrituras Sagradas, voltassem a ser uma evidência, voltassem a ser uma coisa normal, coisa que já não estava sendo, certo? Depois dessa informação que nós adquirimos agora, nós podemos entender, certo? O porquê que os fariseus eram tão zelosos ao ponto de perseguir, né, a Jesus. Mas o comportamento dos fariseus dava a entender que eles eram inimigos de Jesus. Eles não eram inimigos de Jesus. Eles simplesmente estavam zelosos pela lei. E Jesus veio para morrer por nós, certo? Morrer por nós, porque nós, como a Bíblia diz, nascemos do pecado e através do plano de salvação. Então eu quero que você entenda com essa aula que nós terminamos agora, tá? É que Jesus não morreu por causa dos fariseus. Os fariseus estavam ali cuidando da lei que eles criam, eles lutaram e Jesus se entregou por nós, certo? Não foi os soldados romanos que enfiaram a lança que matou Jesus. Não, ele se entregou, certo? Ele se entregou e no momento que a lança traspassou, aquela água e sangue foi o sinal de limpeza e purificação, certo? Que Deus mostrou ao mundo o seu amor por nós. Então, a morte de Jesus foi independente dos fariseus terem se manifestado, das outras coisas terem acontecido. Jesus se entregou por amor. Isso se chama graça, tá bom? Na nossa próxima aula, nós vamos estudar sobre outra classe do período histórico, mas por aqui nós encerramos. Beijo da Capitã, fiquem em paz, fiquem com Deus. Espero que tenha servido para vocês esse ensino maravilhoso. Foi muito edificante para a minha vida. E uma vez mais, nós queremos agradecer ao nosso Jesus pela morte na cruz, que não foi ninguém que matou Jesus. Ele se entregou por nós como prova de amor. Beijo, fiquem em paz, fiquem com Deus. Estou esperando vocês na próxima aula.